de comunicação, Rádio Ativa FM, página da paróquia no Facebook e Instagram. Bom dia. Missa pro popolo, do pároco pelo povo da paróquia. Esta missa será rezada na intenção do povo da paróquia Nossa Senhora do Carmo. 25º domingo do tempo comum, mês da Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta nossa Santa Missa. Vocês que participam aqui na nossa Basílica, vocês que nos acompanham pela rádio e também pela página da nossa paróquia no Facebook e no Instagram. Sejam todos bem-vindos para rezarmos, nos colocarmos diante da presença e da misericórdia do nosso Deus. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Por isso, façamos um exame de consciência, nos colocando diante da misericórdia de Deus e supliquemos o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória.
Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra. No coração do meu silêncio, deixa-me ficar em paz. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra. No coração do meu silêncio, deixa-me ficar em paz. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado. Invocai-o, enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Senhor, está perto da pessoa que o invoca. Senhor, está perto da pessoa que
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti.
Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que rezam conosco aqui na nossa Basílica, irmãos e irmãs também que nos acompanham em casa, pela rádio, pela internet. Nesse domingo, nesta Santa Missa que nós estamos participando, Jesus, mais uma vez, vem nos falar de Deus Pai. E Jesus nos apresenta Deus na imagem de um homem que tem uma vinha que chegou a hora da colheita. E aquele homem, então, precisa sair para buscar trabalhadores, buscar operários, para que a vinha não se perca, para que as frutas ou os frutos não se percam. E esse homem, então, ele sai vários momentos do dia para buscar os trabalhadores. Naquele tempo, os trabalhadores rurais, trabalhadores das lavouras, dos campos, muitos já tinham o seu local de trabalho definido, aonde trabalhava todo dia. Mas haviam muitos também que não tinham, buscavam trabalhos temporários aqui e ali. E esses que buscavam então trabalhos temporários, eles se reuniam nas praças, esperando que alguém que precisasse de um trabalhador viesse até ali na praça e contratasse para realizarem o trabalho. E Jesus deve ter assistido esta cena muitas vezes na sua vida, vendo o povo na praça esperando o trabalho e vendo os patrões que iam até a praça e contratava. E observando então, Jesus transforma isso em palavra de Deus. Jesus nos conta uma história, nos conta uma parábola em que ele percebe ali o modo como também Deus age, E Jesus então nos fala de Deus, nos fala do reino de Deus, a partir daquilo que nós sabemos, que nós conhecemos, para mostrar o que é igual, o que é semelhante e também o que é diferente. E aqui se destaca mais por aquilo que é diferente, porque a conclusão desta parábola é que é a grande surpresa. A conclusão desta história é que causa surpresa em alguns e indignação nos outros. Indignação, inveja daqueles trabalhadores da primeira hora. E os operários, então, da primeira hora, quando viram o patrão acertar as contas e pagando uma moeda de prata para aqueles que tinham trabalhado uma hora só, eles começaram a pensar que receberiam mais e até que mereciam mais. Mas depois chega o momento do acerto e o patrão paga para aqueles que tinham começado logo cedo o mesmo tanto para aqueles que tinham trabalhado apenas uma hora. E o que eles fazem então? Eles começam a murmurar, a se queixar do patrão. E esta parábola que Jesus nos conta, ela nos lembra uma outra história que Jesus contou, uma outra parábola muito conhecida. A parábola do filho pródigo, aonde aquele filho chega em casa, é acolhido, é recebido pelo pai com festa, e depois vem o filho mais velho, que estava ali sempre, durante toda a vida, e começa a reclamar do pai, da atitude que o pai tem de acolhida, de amor para com aquele filho que tinha feito tudo o que tinha feito. Essa história que Jesus nos conta lembra essa outra história.
Mas se a gente olha para a lógica puramente humana, aqueles que reclamaram tinham razão, né? Tinha razão. Eles trabalharam mais e receberam igual aqueles que tinham trabalhado 1 hora só. Humanamente, eles tinham razão. Mas a gente não pode esquecer que nessa história, Jesus está nos falando da nossa relação com Deus. E o livro do profeta Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura, já nos fez uma advertência. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Assim como o céu está distante da terra, estão distante os meus pensamentos dos vossos pensamentos. Então, o profeta já nos disse que Deus não pensa como a gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque se Deus pensasse como a gente, nós estaríamos perdidos, né? Mas Deus não. Deus é justo. Ele paga aquele patrão paga o que havia combinado com os seus operários, e Deus é bondoso, é misericordioso. Por quê? Porque uma coisa é ser justo. Justo é dar ao outro aquilo que o outro merece, aquilo que lhe é de direito. E a gente também, se a gente consegue imitar essa qualidade de Deus, de ser justo, ser honesto nas nossas relações, nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Se bem que no tempo de hoje, uma pessoa que é honesta, justa, em todas as suas relações, já deve ser muito admirada, né? Mas o cristão não é chamado a ser só justo. O cristão também é ser chamado a ser bom, a ser misericordioso, porque Deus, além de justo, é bom e misericordioso, e justo, bom e misericordioso significa que Deus não dá só aquilo que a gente merece, mas Deus dá aquilo que a gente precisa, que a gente necessita. Aqueles trabalhadores que receberam, que trabalharam 1 hora só, eles não mereciam o dia todo, mas eles precisavam, porque voltando para casa eles tinham família para sustentar, eles tinham filhos para criar, eles tinham uma casa para manter. Então eles precisavam daquele dia de serviço, daquele dia de trabalho. E assim também é Deus conosco. Deus, graças a Deus, mais uma vez, não nos dá, né, só aquilo que a gente merece. Deus nos dá aquilo que a gente precisa, e muito mais, e muito mais. Então, Jesus nos fala da nossa relação com Deus, mas a gente deve parar de pensar humanamente, né? Jesus aqui está falando que também na nossa relação com Deus, não é o tempo que conta, não é o tempo que nós estamos com Deus, o tempo do nosso trabalho para Deus que conta, mas é a nossa resposta gratuita de amor. Por quê? Porque todos aqueles operários foram chamados, né? E todos responderam. Se a gente responde também, né? A nossa resposta diante de Deus é importante. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, que diante de Deus não existe plano de carreira, que diante de Deus não existe direito de antiguidade, diante de Deus não existe direito de terceira idade, né? Porque a gente está acostumado na nossa sociedade, as pessoas idosas têm direito a mais, né? Se vai numa fila do banco, ali tem as pessoas que têm direito. Se vai em algum lugar, e isso
Graças a Deus, é um direito adquirido, né? Mas isso não existe diante de Deus. Diante de Deus não conta o nosso tempo de batismo, o nosso tempo que a gente está na igreja. Mas diante de Deus, o que conta é a nossa resposta de amor. É isso que conta, né? O que vale é a abertura do nosso coração. O que vale é a gente dar o espaço para Deus, porque é Deus que salva. Não é o nosso tempo, mas é Deus. Então, se a gente abre o nosso coração e se converte, é isso que importa para Deus. E para isso não tem tempo. Isso a gente pode fazer no começo da nossa vida e viver uma vida convertida. Que bom! Isso alegra o coração de Deus. Mas muitas pessoas também podem fazer isso no último momento da vida. Se lembrem da cruz de Jesus? Ali estava 2 ladrões. Um aproveitou as últimas palavras que tinha para insultar Jesus. E o outro aproveitou as últimas palavras que tinha para rezar: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Então, e Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que conta é a conversão do nosso coração. O amor que a gente responde diante de Deus. Tem um outro texto da carta de São Paulo aos Coríntios que nos lembra essa história que Jesus está contando hoje. São Paulo diz assim: se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, mas não tivesse o amor, eu não seria nada. Se eu tivesse todo o conhecimento do mundo, se eu tivesse o dom da profecia, se eu entregasse todos os meus bens aos pobres, se eu entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse o amor, nada disso vale. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos recorda isso nesta parábola que ele nos conta hoje. Para nós que frequentamos a igreja desde o nosso nascimento, desde quando a gente era criancinha, e o nosso pai, a nossa mãe, o padrinho e a madrinha levou a gente para receber o batismo. Para nós, esta parábola que Jesus conta é uma séria advertência para a gente examinar com frequência como que está a qualidade da minha vida de cristão, a qualidade da minha vida, e não a quantidade, porque a quantidade, os anos passam para todos, para todo mundo, mas e a qualidade da minha vida de cristão, a qualidade da minha conversão, a qualidade do efeito da palavra de Deus que eu escuto cada domingo, cada vez que eu abro a Bíblia, cada vez que eu escuto numa missa ou um encontro. Como que está a qualidade da Eucaristia que eu recebo, a qualidade do efeito da Eucaristia. Então é isso que Jesus nos fala hoje, nos convida hoje a examinarmos e a melhorarmos a nossa qualidade de cristão, e não tanto o nosso tempo, né? Porque o tempo vai passando. Peçamos então, nesta Santa Missa, esta graça de nunca nos acomodarmos na nossa fé, de nunca deixar o tempo passar por passar, mas que a gente possa aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, né? Para nós melhorarmos então a qualidade da nossa vida cristã, dos nossos atos, do nosso amor a Deus, da nossa convivência, para também nós recebermos o nosso justo salário,
né, a moeda de prata, que nesse texto significa a vida eterna que Deus nos promete. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, nós vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, que está perto de todos que o invocam e é misericordioso para com todos, e supliquemos com confiança. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo, todos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que a palavra de Deus ilumine a Santa Igreja e em todas as horas da tarde e da manhã haja quem trabalhe na vinha do Senhor, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os responsáveis pela economia mundial não se fechem às necessidades de ninguém, mas defendam os direitos dos mais pobres, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que todos os cidadãos tenham emprego, as famílias uma digna habitação, os camponeses tempo favorável às plantações e às colheitas, a natureza e toda a criação seja respeitada e defendida, sobretudo dos desmatamentos e queimadas, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que as nossas comunidades urbanas e rurais sejam lugares de convivência e amizade, onde se invoque o Senhor e haja paz, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical e pelos que acompanham esta celebração pelos meios de comunicação sintam gosto em trabalhar no serviço do Evangelho e encham o coração com seus valores, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, cujos pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, fazei que a palavra de Jesus nos desperte para o trabalho da sua vinha, por Cristo nosso Senhor. Amém. Enfrentei o dia inteiro, trabalhando a plantação, semeando e cultivando, a sua merece o pão. Ela
irmãos e irmãs, orai para que esta nossa família, aqui reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Jesus nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. E concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na caridade, com o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magela e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nossos parentes e amigos falecidos, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, à luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Confiança, rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos dê força e nos guarde para a vida eterna. Amém. Quem serão, quem serão, no fim,
Oremos. Ó Deus, que auxiliais sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos sempre colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar um minutinho? Eu ia aqui, mas tem um cachorro deitado aqui atrás. Perigoso incomodá-lo ali. Vou usar a mesa da palavra. Para os nossos avisos, como já temos dito há algum tempo, nós estamos fazendo a renovação da liturgia diária para o ano de 2021. Então, quem já tem, deseja renovar, quem não tem a liturgia diária, deseja adquirir, né? Pode procurar o centro pastoral para fazer a renovação, no valor de R$ 65,00, a anuidade. Vem os livrinhos para os 12 meses, né? Nós não sabemos quando que nós vamos poder voltar com o folheto nas missas, porque o folheto geralmente é feito de modo comunitário, se usa de uma missa para outra. Então, enquanto nós estivermos vivendo esse tempo dessa pandemia, a gente não tem jeito de usar nada comunitário, de papel assim. Então, quem desejar adquirir a liturgia diária pode procurar o centro pastoral. Também o JUSC, o grupo de jovens, pede para avisar que fará uma live chamada A Nossa Missão, do grupo JUSC, no dia 27/9, às 15h, pelo canal da Basílica no YouTube. Aquele mesmo canal que foi transmitida a live de Nossa Senhora do Carmo, que vocês, grande parte, assistiram. E agora será então a do grupo de jovens JUSC. Também vocês vejam, aqui está a imagem de Santa Teresinha. A imagem de Santa Teresinha passou por esse processo de renovação e já está de volta aqui na nossa Basílica. Então ela fica aqui alguns dias, depois ela volta lá para a capela de Santa Teresinha, para a sua capela, mas no finalzinho do mês, nós teremos o Tríduo de Santa Teresinha, dia de Santa Teresinha, 1º de outubro. Nós temos a comunidade Santa Teresinha, mas como lá é pequeno, a comunidade virá aqui à Basílica para nós fazermos o Tríduo e a celebração do dia 1º, dia de Santa Teresinha, aqui na Basílica. E assim também será com Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos fazer a novena de Nossa Senhora Aparecida, do dia 3 de outubro em diante, aqui na Basílica, na missa das 19h todos os dias. E nós agradecemos então os doadores, aqueles que doaram para a restauração. Já estamos quase terminando o processo de restauração, de renovação das nossas imagens todas aí. E agora a gente aproveita também para fazer a prestação de contas do mês de agosto, aqui da nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo. Nós tivemos nas nossas entradas dízimo, intenções de missa, coletas, juros de aplicações, descontos obtidos, aluguéis, recuperações, doações recebidas, batizados, casamentos, certidões e a lojinha lá do Centro Pastoral, um total de R$ 62.809. As nossas saídas, despesas com funcionários, INSS, FGTS, manutenção e conservação de móveis e imóveis, material de escritório, informática, material litúrgico, manutenção, seguros, energia elétrica, água, esgoto, serviços, publicidade e propaganda, que nesse publicidade e propaganda consta também as rádios, combustível, telefone, internet, assinaturas, casa paroquial,
num total de 24.579, mais a contribuição com a Arquidiocese de Pouso Alegre, com o Seminário Arquidiocesano, e por aí vai, num total de 13.783, somando as nossas saídas, 38.362. Então, o resumo: entradas 62.809, saídas 38.362. Nós fechamos o mês de agosto no azul, num total de R$ 24.447, né? Graças a Deus. E agora nós lembramos também que o mês de agosto foi o último mês que nós tivemos trabalhando em regime de 50%. Então agora, no mês de setembro, nós já voltamos ao regime de 100%, seja dos funcionários, como também das nossas despesas, com cúria, seminário. Então, certamente vai voltar ao normal a nossa despesa. Mas graças a Deus e a generosa colaboração de todos vocês, nós estamos atravessando esse período da pandemia, sempre tentando cortar o máximo de despesa, né, aquilo que não é tão necessário no momento, para que a gente possa sempre fechar as nossas contas em dia. Que a gente agradece, aproveita também para agradecer a todos. Muito obrigado, Deus abençoe, Deus recompense e multiplique na vida de todos vocês que colaboram com a nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo. E agora, concluindo, encerrando no final da nossa celebração, nós queremos nos voltar para a nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, entregar a ela, a Deus, pelas suas mãos, a nossa semana que se inicia, os nossos trabalhos, a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos desta semana, que já estamos começando na graça de Deus com uma chuva boa e mansa, né? E agora então a gente pede que essa semana seja abençoada por Deus, pela intercessão da nossa padroeira, fazendo a nossa consagração. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, desça sobre você, sua casa, a sua família, a sua semana que se inicia, os seus trabalhos, os seus afazeres, os seus estudos. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças